Olá, eu sou Carla Pavão, vamos abraçando aqui a comunidade Paz e Bem, a comunidade da Pós-TV 247, nós somos o Sejus, e hoje mais um Caminhos do Espiritismo, onde nós começamos um novo livro com o Carlos Orfan, que é coordenador do Sejus, que se chama O que é Espiritismo, também de Allan Kardec. E aí eu vou passar a palavra para o Orfan cumprimentar e começar a exposição, mas eu queria lembrar, não sei se o Orfan lembra disso, que quando a gente fez o primeiro Caminhos do Espiritismo, em 4 de dezembro de 2018, eu, você e o Mauro Lopes, o Mauro nos fez essa pergunta: o que é Espiritismo? Então, agora nós vamos responder com Allan Kardec. Tudo bem, Orfan? Tudo bem, Carla. Graças a Deus. É de boa lembrança essa reunião, né? Com o Mauro Lopes. Grande companheiro, Mauro Lopes, né? Faz tempo que eu não vejo, assim, falo com ele, né? Depois nós falamos, acho que mais uma vez, e depois eu falei pelo Zap com ele, no WhatsApp. Carla, então, falando sobre o novo livro, né, de Kardec, que nós vamos estudar no Sejus, que é O que é o Espiritismo, que é uma obra, na verdade, pouco conhecida de Kardec no meio espírita, né? Que resolveu tratar de um tal Pentateuco, né, imitando as religiões tradicionais, não a tradicional, mas o Pentateuco hebraico, né? E acabou com essa história aí de Pentateuco, estabelecendo 5 obras básicas para a doutrina espírita, né? Que, na verdade, são obras importantes, sim, as 5. Mas tem outras obras de Kardec que são tão importantes quanto, inclusive as revistas espíritas, né? Mensais daquele período. Então, e esse livro também, O que é o Espiritismo. Porque Kardec, antes deixa eu apresentar aqui eu tenho essa versão aqui, essa tradução é de um companheiro aqui de Araraquara, né? Já desencarnado, que é o Wallace Leal Rodrigues, aqui das vizinhas cidades de Araraquara, né? No centro lá espírita tem uma bela homenagem a ele lá. Quem não conhece esse autor, Wallace, vale a pena conhecer também. Tem um livro especialmente que eu gosto muito dele, que é um romance histórico, e eu não gosto muito de romance, mas esse é bem diferenciado também. Chama-se A Esquina de Pedra. Não sei se você conhece, cara, que fala sobre o 2º e 3º séculos após o desencarne de Jesus, após a crucificação. Então, fala da questão dos primeiros cristãos ali em Sebaste, ali na região da atual Turquia, né? Naquela época, a Ásia Menor, né? Uma cidade chamada Sebaste, ali perto da região do Taurus, por ali, né? É muito interessante, muito legal a história. Enfim, esse livro que eu tenho é então a tradução do Wallace. E Kardec vai explicar aqui num prefácio, cara, muito rapidamente. O livro na verdade, um resumo. Então, o prefácio, obviamente, que não podia ser um grande prefácio. Então, é um prefácio bem enxuto de Kardec, onde ele explica os motivos que o levaram a escrever o livro. E ele vai dizer que esse livro, de fato, é um resumo. A ideia é fazer um resumo da doutrina espírita. Para quê? Para que as pessoas na época de Kardec, imagina, na França do século XIX, ele escrevia um artigo, ele que era... lembrando aí que Kardec era o professor Rivail, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França, fazendo todas as suas pesquisas, reconhecido como um grande pedagogo, um grande professor. Então, ele escrevia um artigo, escrevia alguma coisa na revista espírita, enfim, fazia algo desse tipo no jornal, qualquer coisa que se escrevesse, qualquer coisa que saía nova dele, era motivo de procura das pessoas, sobretudo do meio mais intelectualizado, do meio religioso, também,
alguns para conhecer e entender a nova doutrina, né? A nova obra filosófica do professor, né? E alguns para, de cara, fazer a crítica e o contraponto, quer dizer, fazer o enfrentamento negativo, né? Para, enfim, se opor às obras de Kardec. A Igreja Católica, na época, era muito isso, porque, na verdade, a doutrina espírita contestava e contesta os principais dogmas da Igreja Católica, né? Então, havia muito isso. Então, ele fala que ele vai escrever um resumo, porque ele fala que as pessoas, às vezes, não têm tempo e, às vezes, não têm paciência de ler a obra com atenção. Então, ele, para ficar bem explicadinho para as pessoas, não, para facilitar a vida tanto dos críticos quanto daqueles que queriam conhecer de fato a obra, precisaria de algo assim, resumido, explicando, né, de uma maneira mais enxuta. O livrinho é muito pequeno, é curto, e ele é um texto curto, né? Então, ele fala primeiro isso, né? E depois ele explica um pouco de como é que ele faz no livro, né? Que aqui na primeira, logo no primeiro capítulo, são 3 capítulos do livro. Logo no primeiro, ele vai fazer espécie de um diálogo, né, com as perguntas frequentes que as pessoas faziam, né, em relação à doutrina, determinado assunto, determinado ponto da doutrina que as pessoas perguntavam ou faziam a crítica, né, ou faziam um contraponto de maneira até violenta, às vezes uma agressão descabida, né, mas o que é próprio daquilo que está arraigado há séculos ou há milênios e que de repente se vê contestado, né, por uma outra filosofia nova, tem uma reação às vezes até violenta do ponto de vista verbal, né? Às vezes chega a raia da violência física, mas não foi o caso, né, de Kardec. Então ele fala que faz uma espécie de um diálogo, né, estabelecendo esses pontos e respondendo. Depois, no segundo capítulo, ele vai tratar especificamente da parte mediúnica, né? E da questão do espiritismo enquanto ciência prática e experimental. Ele vai dizer que é praticamente um resumo do Livro dos Médiuns, esse segundo capítulo. E o terceiro capítulo ele vai dizer que é praticamente um resumo do Livro dos Espíritos, dos que tange mais a questão filosófica e as questões de ordem psicológica, moral e filosófica da doutrina, né? E se a gente for depois observar, o livro se desenvolve exatamente assim, né? E Kardec, então, vai dizer que esse livro não é apenas para estreantes, ou para críticos, ou para, né, curiosos, mas que é um livro que facilita e deve ser estudado por aquelas pessoas que já tinham vivência, tinham prática de estudar a doutrina, tudo que vinha sendo escrito naquela época. A doutrina já estava apresentada, né? E aqui ele vai fazer os resumos e tal, né? E que deveria, obviamente, ter que servir para as pessoas que já estavam estudando a doutrina desde o começo. Então, não era só para estreantes, mas que o aproveitamento dela seria muito bom para todos. E Kardec vai encerrar aqui o prefácio, cara, dizendo que o Espiritismo pode ser assim definido. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, que é aquela pergunta que sempre o homem se fez desde que se conhece como homem. O que sou, de onde vim e para onde vou? Por que eu estou aqui? Né? Em umas linguagens mineiras, oncotô, doncovim, poncovô.
assim, e das suas relações com o mundo material, né? Então, basicamente, é isso. E as pessoas, ao invés de ver esses fenômenos e essa relação e a vida dos espíritos de uma maneira fantasiosa, sensacional, uma coisa extranormal, não deve ver assim, porque é tudo muito explicado, porque assim, Kardec, na verdade, ele foi ver aquele negócio acontecer, ele quis saber como é que era e foi tentar escrever, entender aquele processo. E aí veio essa doutrina explicando, né? Nós somos espíritos, nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, né? E nós vamos para onde? Vamos para o mundo espiritual, quando desencarnar, depois retornaremos ao mundo material para continuar crescendo, evoluindo, provando, espiando, nos lapidando moralmente, fazendo o processo de autoeducação, né? Que o movimento costuma chamar de reforma íntima, nós não gostamos desse termo. E eu acho que eu vou dizer isso já hoje ainda, no nosso fórum, se bem que aqui está sendo gravado esse programa e não vai ser passado na mesma data, mas, enfim. Então, Carla, é isso, que o Kardec, ele apresenta o livro dessa forma. Aí eu não sei se você quer colocar alguma questão, tocar em algum ponto. Eu queria não enfatizar especificamente sobre o livro, mas eu queria lembrar que o coletivo Sejus foi um dos, acho que foi o único coletivo que apoiou o documentário de Dora Encontra em Busca de Kardec, que já passou na Prime Box, e depois a gente volta aí com novidades de como vai ser distribuído isso, como vocês podem ver. Então, lá tem opinião de historiadores, antropólogos, espíritas do Brasil inteiro, de quem não é jornalista, o Marcel Souto Maior, que foi o biógrafo aí de Kardec e de Chico Xavier. Então, tem o candomblé representado, então tá bem legal, depois a gente volta com mais informações. E o fórum que o Orfan está citando, que a gente está gravando isso num sábado, vai ao ar na próxima quarta-feira, mas o fórum aconteceu na sexta, sábado e domingo. Nós fizemos coletivamente com o coletivo Girassóis, que nos convidou para estarmos juntos nessa. Então, na sexta, eu estive junto com o Quioro. Hoje, o Orfan, daqui a pouco, ele fala quem está na mesa dele, que eu acho que eu sei, mas eu não quero falar coisa errada. E no domingo, o Felipe Albani, que é nosso coordenador para a diversidade Povo Preto, também estará lá. Mas está no canal do Sejus. Então, se vocês puderem, passem lá e assistam os 3 dias de fórum para ver os debates desse espiritismo crítico. Era isso que eu queria falar. Vou te dar a palavra, então, Orfan, para você fazer as considerações aí finais. É isso mesmo, Carla. Quem estará na mesa comigo, ou eu estarei na mesa com eles, né? É o Luiz Signates e a nossa companheira Ana Cláudia Laurindo, lá das Alagoas. Então, nós vamos compor a mesa de hoje, começa de sábado às 16 horas, às 18 horas, no Fórum Social Espírita do Coletivo Girassóis. Legal. Lembrando que os Signates e a Ana Cláudia também estão conosco lá no Sejus, então o Sejus tem bastante diversidade. Verdade. Né? E agradecendo no Coletivo Girassóis a Clícia, acho que a mediadora hoje sua é a Lídia, não é? A Lídia, isso. Que também, eu gravei um programa com a Lídia, se vocês quiserem, tá aí na playlist do Paz e Bem, inclusive tá lá, acho que no Sejus também, sobre mulheres em tempos sombrios, baseado na Hannah Arendt. Então, o Sejus vem aí nesse diálogo, e nós também gravamos, né, Orfan? Aí eu acho que você não gravou diretamente, mas está envolvido por ser Sejus, um vídeo sobre a questão do aborto da menina de 10 anos, nos contrapondo ao movimento conservador que condenou isso. Então, isso foi feito pelo coletivo dos coletivos, que se chama Pelo Bem Social, e também está no nosso canal do Sejus. Então é isso. Mais alguma coisa? Nós temos que falar, Orfan, que você está conduzindo lá o estudo no canal do Sejus. Qual que é o estudo do que você está? O da Célia Ribas, não é? Sim. Do canal nós estamos estudando o livro da Célia Graça Ribas. Como é que é? No princípio era o verbo.
No princípio era o verbo. Tem vários livros com esse nome. Depois eu fui ver, nossa, está cheio de livros com esse nome. Mas o que nós estamos vendo é o da Célia Graça Arribas, que é uma tese de mestrado dela. Nós estamos estudando no Sejus toda terça-feira, mais ou menos às 20 horas. Às 20, às vezes dá algum piti, mas normalmente às 20 horas. Tá bom. Então, gente... Agora, terça que vem, vai ser com a Ângela Moraes. Salvo engano, o capítulo 8º. Legal. Então, tá bom. Então, vamos nessa aí. Tem bastante estudo, tem bastante coisa. E agora, daqui a pouco, o Orfan volta aí nos próximos capítulos para continuar contando para a gente o que é o Espiritismo. Um beijo grande. Obrigada.